Jesus disse em Marcos 16,15: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. De que forma a pregação do evangelho está ligada à volta de Jesus? É sobre isso que iremos tratar no programa de hoje, EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez para mais um programa. E antes de darmos prosseguimento à aula de hoje, eu quero falar do que vamos estudar no próximo trimestre. Primeiro trimestre de 2024, lições bíblicas adultos e lições bíblicas jovens, CPAD. Tá bom? No primeiro trimestre de 2024, lições bíblicas adultos, vamos estar estudando sobre o corpo de Cristo, a origem, natureza, missão da igreja e missão da igreja no mundo. Quando estudamos teologia, essa disciplina chama-se eclesiologia. Então, a revista do próximo trimestre de adultos vai tratar de eclesiologia. E, para os jovens, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma vida vitoriosa. Então, é um tema também importante. Talvez você diga, mas nós já acompanhamos as lições bíblicas adultos. Olha, conhecer nunca é demais, principalmente quando você tem conhecimento bíblico. Então, se você pode assistir às lições dos jovens, eu sei que você não pode acompanhar as lições dos jovens na sala de aula, mas você pode vir aqui no canal e eu tenho certeza, você que é professor, você que é professora, principalmente, mesmo que não forem professores, mas principalmente os professores, assistir essas aulas também lhe dão subsídio para dar a sua aula de adulto. Então, fique ligado nisso. Você vai depois confirmar e vai dizer assim, realmente, o que o pastor disse tem toda é uma realidade sem que eu não tenho como contestar. Bom, damos continuidade aí ao quarto trimestre de 2023, lições bíblicas adultos até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus, e chegamos na última lição. A lição será ministrada no dia 31/12 de 2023, é a lição de número 14. Esse trimestre houveram 14 domingos, é o encerramento, missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo durante todo esse trimestre, tratando sobre o tema de missões, com essa revista maravilhosa, tá bom? Eu quero agradecer você que está na região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, onde eu estou, no Rio de Janeiro, e também região sul. Você que está fora do Brasil, no país que estiver, eu não vou citar nome de países, eu não vou citar nome de cidades do Rio de Janeiro, nem estados, não tem como, eu vou me perder, mas eu quero agradecer a todos vocês. E quero deixar uma palavra para você, professor, você, professora, você, obreiro, você, obreira, não desistam, não pare. Você que está enganjado em qualquer obra do Senhor, até você que está caminhando aí na presença do Senhor, que não está em nenhum departamento, assim como uma responsabilidade, não desista. Os levantes vão vir, as oposições vão vir, vai vir calúnia, vai vir pessoas que muitas vezes não entendem a sua forma de ser, a sua maneira de ser. Aqui eu não estou falando de doutrina, aqui eu estou falando às vezes do jeito, a maneira da pessoa ser. Às vezes tem gente que quer colocar todo mundo dentro de uma forminha. Não funciona assim, não é desse jeito. Então nós precisamos respeitar a individualidade de cada pessoa. Imagine a mão querer que o olho seja igual a ela. Imagine o olho querendo que a mão seja igual a ele. Não vai funcionar. Então não desista, não pare. Muitas pessoas, durante trimestres aqui do canal, têm dito para mim, pastor, eu ia desistir, mas o senhor deu uma palavra de encorajamento. Então vamos para o próximo trimestre. Não pare. Não desista, a luta vai vir. Ó, você parado, vai ter luta do mesmo jeito, só que com uma diferença. Deus não te chamou, te salvou e te chamou apenas para você ir cultuar a Ele. Ele quer você trabalhando no reino. Ele me quer trabalhando no reino. Então uma pessoa que se recusa a trabalhar no reino, ela pode estar prestes a abrir mão da sua fé e também abrir mão junto disso da sua salvação. Cuidado com isso, porque isso é muito sério. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu te rendo graças por mais uma oportunidade de estar aqui para realizar
esse último programa desse trimestre, Senhor, o último programa da Escola Bíblica Dominical, Senhor, do ano de 2023. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, Senhor. Muito obrigado. Eu peço que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Esse é o último programa da EBD Comentado Online, edição Adultos do ano. É verdade que pelo canal gravar aulas com antecedência, vai ter aula do primeiro trimestre de 2024 ainda no mês de dezembro, porque essa aula aqui, essa aula de hoje, vai ao ar no dia 14 de dezembro de 2023. Então, com certeza, no dia 21 e no dia 28, que é uma quinta-feira, dia 21 é quinta-feira, dia 28 também é uma quinta-feira, vai ter aula do novo trimestre ainda no ano de 2023. Mas essa aula aqui de hoje é a última aula desse ano no sentido do trimestre, terminando o trimestre. Bom, você já conhece o projeto Mais 3 Inscritos do canal? Deixa eu falar uma coisa com você. Eu disse que a aula vai ao ar no dia 14 de dezembro de 2023. Nós estamos com esse projeto aí de completar até o dia 31, tá bom? Nós estamos aí querendo ver se chegamos aos 40 mil inscritos. Então, olha, estamos a caminho, falta pouco, falta 778 inscritos. Quem sabe se você ainda indicar, é claro que você vai estar assistindo a aula no dia 31 realmente, ela vai ser no dia 31, mas ela vai ao ar no dia 14. Quem sabe até o dia 31 nós vamos completar os 40 mil inscritos. Mas se não completarmos, amém, glória a Deus, vamos completar no próximo ano. Mas o importante é você participar desse projeto aí, Mais 3 inscritos do canal. Já se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Deixa o seu like, compartilhe essa aula também e comente lá no final o que você achou dessa aula. Texto áureo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Mateus 24, 14. Verdade prática, a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Leitura bíblica em classe está em Mateus 24, do 3 ao 14, e eu explico esse texto no Entendes Tu que Lês? Missões e a Volta do Senhor. Então, se você ainda não assistiu este vídeo, eu te recomendo assisti-lo no final desse programa. Não pare a aula agora para assistir, não. Assista a aula, depois você assiste o vídeo que vai te dar uma compreensão sobre a leitura bíblica em classe. E eu quero fazer mais uma vez um aviso. Eu estou em oração. Durante vários trimestres eu tenho vindo no Entendes Tu que Lês, explicando a leitura bíblica em classe. E o que acontece? Eu percebi que nesse próximo trimestre, eu vou falar isso na primeira aula também, eu percebi, né, na primeira aula do próximo trimestre de adultos, eu percebi que várias leituras bíblicas em classe do próximo trimestre, eu já tenho vídeos gravados aqui no canal sobre esses textos. Então, eu vou usar muitas vezes os vídeos que já estão gravados. Então, talvez, algumas vezes, nós vamos ter algum Entendes Tu que Lês numa outra temática. Também para poder atender a demanda, a necessidade que as pessoas têm de conhecer também sobre alguns outros assuntos que não seja diretamente da leitura bíblica em classe. Então, você vai entender que eu vou estar recomendando, durante as aulas do próximo trimestre, alguns vídeos que têm a ver com a leitura bíblica em classe, mas não necessariamente a capa vai estar escrito o mesmo título da lição. Não vai estar o mesmo título da lição, mas é uma recomendação para você entender a leitura bíblica em classe. Como tem sido aí, ó, Missões e a Volta do Senhor, Jesus, é o mesmo título da lição. Vamos lá, palavra-chave, retorno. Comentarista da lição, pastor Wagner Gabi, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. Objetivos da lição. Essa lição também só tem 2 tópicos, como a lição 13, tá bom? Explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte. Relacionar a volta de Jesus com a obra missionária. Então vamos para a nossa introdução? Eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui com vocês. Durante esse trimestre, estudamos as seguintes lições. Lição 1, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. O que foi isso? Mostramos que o ID é para todas as pessoas de qualquer nação, de qualquer etnia. Tá? Lição 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus.
Deus começou fazendo missões. Foi buscar alguém chamando Abrão para poder dele levantar um povo, levantar uma nação. Lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos missões sendo realizadas. Lição 4, missões transculturais no Novo Testamento. Lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. O Espírito Santo sendo derramado, dando ali poder para fazermos a missão do Senhor. Lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Sem contribuição não tem missões. Se nós não queremos ofertar, não tem como fazer missões. Missões demanda recursos financeiros, tá? Lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Não adianta mandar os missionários e deixar eles abandonados. Precisa suprir, manter os missionários. Lição 8, missionários fazedores de tenda. São aqueles que aproveitam o seu trabalho para fazer missões, são enviados pelas empresas para algum país onde há até uma dificuldade de evangelizar, de ir diretamente para fazer missões, e eles podem aproveitar o trabalho para fazer missões. Lição 9, a igreja e o sustento missionário. Lição 10, o desafio da janela 10x40. Nós vimos os países que têm uma dificuldade enorme para poder o evangelho ser pregado. No portal Portas Abertas, nós temos uma lista de pelo menos 11 países, tá? Fora os outros, que é uma dificuldade que não é tão grande, mas tem aqueles que estão no topo, começando pela Coreia do Norte. Lição 11, missões e a igreja perseguida. A igreja sempre foi perseguida e nunca deixou de fazer missões. Lição 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Uma lição maravilhosa. E na lição 13, o propósito de missões. E agora, nós estamos estudando aqui sobre missões e a volta do Senhor. Nessa oportunidade, encerraremos esse trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja. A volta de Jesus. Você acredita que Jesus vai voltar? Fique atento. Pastor, desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar que Jesus vai voltar. Preste atenção. Aqueles que já partiram estando em Cristo estão garantidos. Se Jesus não voltar enquanto estivermos vivos nessa geração, entenda que você tem a responsabilidade de ir até o fim, e eu também. Senão nós ficamos de fora, tá? Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. Nós precisamos servir a Jesus como se ele fosse voltar agora. Porque se nós perdermos esse foco, nós vamos relaxar. E aí vamos viver de acordo com as nossas vontades. E aí podemos partir, Jesus pode nem voltar, mas de repente nós partimos e partimos sem salvação. Que coisa terrível, irmão. A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas de tradição pentecostal. Essa questão de esperar Jesus voltar nos traz a urgência de levar a palavra para que pessoas possam ser salvas. Porque se Jesus voltar e a palavra não tiver sido levada, essas pessoas não recebem salvação. Então nós temos uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Entende? O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. Vamos lá. Tópico 1. Alcançando o mundo até que Cristo volte. Então, enquanto Jesus não volta, vamos vivendo o Evangelho e pregando o Evangelho. Vivendo o Evangelho e pregando o Evangelho. Vivendo o Evangelho e pregando o Evangelho. 1. E este evangelho do reino será pregado. Bom, eu dividi aqui em pontos, tá? O que eu vou falar aqui é o que tá lá na revista, mas em pontos para dar assim um entendimento, ajudar melhorar o entendimento. Mateus 24:14 nos informa que o fim virá após a pregação global do evangelho. Nós temos o Entende Tu que Lês, que eu já falei, missões e a volta do Senhor Jesus. E nesse Entende Tu que Lês, eu explico que existem algumas visões em relação a este fim de Mateus 24:14. Uns acham que o fim ali é o arrebatamento da igreja, como o comentarista da lição e a lição está nos trazendo. Outros acham que ali o fim é o fim de tudo, no sentido de Jesus, depois que a tribulação passou, e ele vai voltar para poder salvar Israel, aqueles que lá estiverem, mas a igreja já vai vir com ele. Então nós não temos um alinhamento no entendimento escatológico. Em escatologia, nada
muitas vezes, né, na maioria das vezes, nada é preciso 100%. Então nós entendemos, mas não fazemos uma afirmação no sentido de ter certeza 100%. Alguns acontecimentos não dá para ter essa certeza 100%, mas podemos dizer, olha, acreditamos, tem essa possibilidade, e é no vídeo, nesse vídeo aqui, eu falo dessas possibilidades. Então aqui na aula eu não vou falar sobre isso, mas assista o vídeo para você entender um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Eu te aconselho a assistir o vídeo. Então Mateus 24 nos informa que o fim virá após a pregação global do evangelho do reino. Se é o fim, o arrebatamento da igreja, se é o fim, Jesus voltando depois, já arrebatou a igreja, passou a tribulação e Jesus está voltando na segunda etapa, eu não vou entrar nesse quesito, tá? O que é o evangelho do reino? O que é esse evangelho do reino? O fim virá após a pregação global do evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? É uma mensagem no Novo Testamento de perdão e uma nova vida em Jesus Cristo. Arrependei-vos porque é chegado entre vós o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então a mensagem que nós devemos pregar para os não cristãos é arrependimento. Podemos falar que Jesus os ama, sim, mas que eles precisam se arrepender dos seus pecados. Não adianta eu falar que Deus ama eles sem falar da necessidade de arrependimento, porque senão eles vão continuar vivendo a vida que eles estão vivendo. Então nós temos que ter consciência que precisamos falar do perdão de Deus e da condição deles sem esse perdão. Só Deus sabe o tempo em que a tarefa de evangelização será finalizada, conforme os seus desígnios. Talvez alguém que já sirva o Senhor há um tempo diga, eu já estou cansado. Vou cruzar os braços. Estou cansado. E eu já trabalhei muito para Jesus, agora eu vou deixar os outros trabalharem. Ei, o trabalho não para. Nós vamos trabalhar até partirmos ou até Jesus voltar. Precisamos continuar falando desse amor. Precisamos continuar pregando e também discipulando vidas. Porque a pregação é para alcançar. E o discipulado é para poder ensinar, é para poder manter. E aqui eu não estou falando do discipulado, daquele discipulado que nós usamos de integração para as pessoas terem conhecimento das bases da fé e, né, doutrinas básicas, né, o conhecimento básico, fundamental, para que eles possam tomar a decisão de se batizar. Eu estou falando do discipulado para a vida toda, que acontece ali no início, passa o batismo e continua o resto da sua vida, até partirmos. Seja pastor, presidente, auxiliar, presbítero, evangelista, diácono, obreiro, obreira, diaconisa, quem quer que seja membro, é a vida toda, certo? Então nós não podemos parar. Só Deus sabe a hora que vai parar. E a hora de parar é a hora que o Senhor vai nos chamar, ou o arrebatamento da igreja. A igreja deve proclamar o evangelho do reino até o retorno de Jesus. Então ele entende aqui, o comentarista da lição, entende aqui que esse fim seria o arrebatamento. Outros entendem que esse fim vai ser quando Jesus vier buscar, quando Jesus vier salvar Israel dentro da tribulação. Nós não vamos entrar aqui nesse quesito, tá bom? Então só para você poder saber. E há aqueles que entendem também, ainda vai além, tem uma terceira alternativa. Tem aqueles que entendem que esse evangelho do reino sendo pregado estará dentro da época do milênio. Então nós não temos um alinhamento. Mas o que nós precisamos saber aqui é que hoje nós não estamos tratando de escatologia. O principal assunto aqui é o quê? Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Então acabou. Nós estamos falando da volta de Jesus, mas para enfatizar a necessidade de fazer missões. Então, o tema principal aqui é missões. Missões. Então, a igreja deve proclamar o evangelho do reino até o retorno de Jesus. E aí ele usa 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, que vai falar realmente do arrebatamento, segundo nós cremos pelo texto que aqui está. Tá? Vou colocar aqui na tela para você. Não quero, porém, irmãos, 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, ou seja, daqueles que já partiram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quando ele fala de dormir aqui, ele não está falando de sono da alma, ele está falando do descanso do corpo. Quando alguém parte, o corpo físico, ele descansa dos trabalhos do corpo físico. O corpo físico não faz mais nada. Então ele está falando daqueles que já partiram.
Versículo 14. E ele está dando uma palavra para que eles não viessem ficar inconsolados, desesperados, como aqueles que não têm esperança. Nós não podemos ficar desesperados. Vai fazer falta? Faz. Nos entristecemos? Nos entristecemos. Mas o desespero não pode tomar conta do nosso coração. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, em Jesus, tem que aceitar ele como Senhor e Salvador. E a prova da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador é viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então eu não faço coisas para ser salvo. Eu faço porque sou salvo, porque a salvação não vem pelo que eu faço. A salvação vem pelo que Jesus fez. Mas a prova de eu ser um salvo é a vida que eu levo. E isso é eu que tenho que avaliar. Não é outra pessoa que vai avaliar. Quem vai avaliar sou eu. É claro que nós temos condutores, nós temos líderes, nós temos pastores que estão ali para apacentar a igreja e mostrar para as ovelhas, para o rebanho, o caminho do Senhor. Mas o que eu quero dizer é que não deve ficar havendo entre nós um julgamento, né? Você vai para o céu, você não vai, você não tem salvação, e que isso, que aquilo. Não podemos viver desse jeito. Então o apóstolo Paulo está trazendo uma palavra de esperança e mostrando. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, vão ressuscitar no corpo glorificado. Versículo 15. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que Paulo está dizendo aqui? Primeiro vai ressuscitar no corpo glorificado os que já partiram. Depois, os que estiverem vivos terão um corpo transformado e vão se encontrar com o Senhor nos ares junto com aqueles que já foram ressuscitados, tá? Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, o que ficarmos vivos, teremos arrebatado juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares. Então o mundo não vai ver esse evento. Isso é o arrebatamento da igreja. E assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então a igreja ela tem responsabilidade de proclamar o evangelho até Jesus voltar. Essa é uma responsabilidade. Independente de aí virar o fim, ser no arrebatamento, ser na volta de Jesus para salvar Israel lá no final da tribulação, ou estiver ligado à questão de pessoas terem consciência da palavra de Deus no tempo do milênio, não importa nesse momento. O que está em pauta aqui é evangelize enquanto estiver com vida. Igreja, cumpre o papel de missões. Esse é o ponto aqui. Não precisa se prender a isso. Ah, pode começar um diálogo dentro da sala de aula. Não, mas porque eu acredito que vai ser desse jeito. Não. Professora, não se prenda a isso. Pode ter essas três hipóteses. O fim ser quando a igreja for arrebatada. O fim ser quando Jesus vier buscar, quando vier salvar Israel depois que a tribulação terminar. Na segunda etapa da sua volta, primeira etapa, arrebatamento. Segunda etapa, Jesus voltando para salvar Israel, dentro do final da tribulação. Se o fim é ali, também Deus o sabe. Ou se o fim tem a ver com o milênio lá, o término, durante o período que houve tempo para que aqueles que nasceram durante o milênio se arrependessem e não quiseram se arrepender. Deus o sabe. Deus o sabe. Porém, aqui o foco não é esse. O foco é pregue o evangelho. Qual é a lição principal aqui? Mateus 24:14 destaca que o fim aguarda a pregação global do evangelho do reino. A igreja, ciente do tempo divino, deve disseminar a mensagem até a volta de Jesus. A igreja precisa pregar. 2. A urgência da tarefa. Tem uma urgência. Não é uma coisa para... agora não. Tô cansado. Vou descansar um pouco. Aí, vou descansar. Não pode. Vamos lá. Então vamos lá. A urgência da tarefa. Temos urgência na pregação do evangelho devido à volta iminente de Jesus. Você sabe quando Jesus vai voltar? Nem eu. Nem eu. Nós não sabemos quando acontecerá a volta de Jesus. Então o que nós precisamos fazer? É claro que existem sinais. Eu falo sobre aqui as missões e a volta do Senhor. Eu falo sobre isso. Mas nós precisamos saber que temos urgência. Temos urgência em desenvolver talentos para dar frutos antes da volta do Senhor Jesus.
Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 19 a 30. Inclusive, esse texto, ele foi abordado na lição 13. Mateus 25, só que foi do 13, se não me falha a memória. Deixa eu ver. Mateus 25. Só uma olhadinha aqui, só para confirmar. Mateus 25, do 14 ao 30. Só que agora vamos ler do 19, rapidamente aqui para vocês. Deixa eu botar na tela aqui. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então aproximou do que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste a mim 5 talentos, entregaste-me 5 talentos, e eis outros 5 talentos que ganhei com eles. O texto vai mostrar que um ganhou 5, granjeou outros 5. Outro ganhou 2, granjeou outros 2. E um ganhou 1, e sabe o que ele fez com o talento? Ele enterrou. Só que se você ler o texto a partir do versículo 15, 14, você vai entender o seguinte: o Senhor distribuiu a cada um segundo a sua capacidade. Então não tem desculpa de dizer assim: eu não posso fazer, eu não sei fazer, eu não consigo fazer. O Senhor já sabe que você pode fazer, que você consegue fazer. Dependendo da graça dele, você vai fazer para a glória do nome dele. Agora, o que o Senhor não vai aceitar é a pessoa ter sido salva e achar que ela foi salva só para ir para o templo cultuar. Não, o Senhor te chamou para trabalhar no reino dele. De alguma maneira, de alguma forma, você precisa prestar serviço no reino. E se você não quer prestar serviço no reino, o texto aqui deixa algo muito triste. Deixa eu voltar aqui para você só dar uma observadinha. Eu vou até o versículo de número 30. Lê o 30 aqui, tá? E aí olha o que ele vai dizer. Eu vou terminar aqui. Mas chegando também ao 24. Ao que recebera 1 talento, diz: Senhor, eu conhecia-te que és homem duro e que ceifa onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Ou seja, ele guardou o talento, tá? O talento era uma medida monetária, tá? Um valor. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mal e negligente. Ó, o outro ele chamou de bom e fiel. Aqui ele chama de mal e negligente servo. Sabe que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei, já que ele sabe quem é o senhor dele. Devia, então, ter dado meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que se tiver será dado. Seja 10, seja 5, seja 4, seja 3, em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Então tira. Ele não está usando, ele é inútil. Mal, inútil, negligente. Agora olha o final desse servo. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Deus não tem servo inútil. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus irmãos, sejam sinceros. Aonde é na Bíblia que tem pranto e ranger de dentes? No inferno. Pastor, então o senhor está dizendo que se alguém se recusa a fazer alguma coisa para o reino e ele não quer fazer nada, ele só quer cultuar, ele está sujeito a perder, a estar abrindo mão da sua salvação? É o que o texto deixa claro. Porque um servo de verdade, ele não tem vontade. Como é que eu, como servo, vou escolher o que eu quero fazer, e quando eu quero fazer, e se eu quero fazer? Então eu não sou servo. Presta atenção. Apenas como uma comparação. Não é que seja a mesma coisa. Uma pessoa vai trabalhar numa empresa e ele passa a estar sendo empregado por aquela empresa. Concorda? Concorda. Muito bem. No momento que ele está trabalhando ali, sendo empregado daquela empresa, ele está ali para cumprir ordens. No momento que ele se recusa a cumprir ordens, o que pode acontecer com ele? Ele ser demitido. Agora vamos tentar apertar mais isso, afunilar mais isso. Já houve o tempo de escravidão. O Brasil houve escravidão no passado, no tempo bíblico. Um servo tinha vontade? Não, o senhor dele mandava e ele fazia. Ele era servo, ele era escravo. Agora, como é que em Cristo nós somos servos do Senhor e queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira? Então, sabe o que acontece? Quando eu me recuso a fazer o que o meu Senhor me mandou, eu estou dizendo: eu não sou servo. Eu não sou servo.
E se eu não for servo, se eu não estiver pronto a servir, então eu estou mostrando que eu não faço parte desse reino. Através da minha conduta. Então, mesmo que você tenha dificuldade de executar alguma coisa para Deus, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor graça, peça ao Senhor força, peça orientação para sua liderança. Mas não se recuse, não querer fazer nada. Dizer assim, eu não vou fazer nada. Não recuse as oportunidades que vêm dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque luta todo mundo vai ter. Eu conheço pastores, presbíteros, sei de histórias, evangelistas. Estou falando logo de ministério. Mas tem irmã de mesa de oração, líderes de departamentos, pessoas que assumiram alguma posição, que foram se frustrando, sabe com quem? Com pessoas, não com Deus, com pessoas. E agora não querem fazer mais nada na obra. Só querem ir lá cultuar. E Deus está olhando para elas e diz assim, eu te dei o talento. Cadê o talento? Enterrou. Ou você desenterra o talento, ou você vai ter que prestar conta com o Senhor que te deu esse talento. E se você tiver que prestar conta com esse Senhor, na hora da prestação de conta não tem mais jeito. Então tá na hora. É melhor que você faça a obra. Paulo diz que tem obras que vamos fazer que podem ser passadas pela prova, pelo fogo, e se forem queimadas, não tem galardão. Mas se recusar a fazer qualquer tipo de obra e achar que aceitou Jesus só para poder ir cultuar, para ir para o céu, é um engano. Porque esse texto que eu acabei de ler mostra isso para nós. Temos urgência em realizar a colheita antes do tempo da ceifa. Ou seja, antes da vinda de Cristo. Nós precisamos realizar a colheita. Vamos ver o que está escrito em João, capítulo de número 4, versículo de número 35. Texto na tela. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então é importante dizer aqui o seguinte, preste atenção. Temos urgência de realizar a colheita. O que é a colheita? Ganhar almas para Cristo. Porque quando Jesus voltar, não é mais para ganhar alma naquele momento. Então precisamos ganhar alma para Cristo. Precisamos evangelizar, precisamos falar desse amor, precisamos discipular vidas. Certo? Temos urgência para concluir a obra necessária, ainda que sejam poucos obreiros. Grande é a seara, poucos são os obreiros, trabalhadores, os ceifeiros. Falei disso na aula também passada. Temos obreiros suficientes. Cuidado para colocar pessoas que realmente não foram chamadas para determinadas coisas. Mas evangelizar, todos foram chamados. A noiva deve estar pronta para as bodas com o noivo. Ou seja, todas as pessoas que fizerem parte da igreja de Cristo têm que estar lá. Então nós precisamos pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Apocalipse 19, do 6 ao 9. Vou colocar aqui na tela. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou, Todos que fazem parte da igreja de Cristo. O Senhor quer salvar vidas. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos, ou seja, uma vida de justiça, uma vida de retidão. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Você quer estar lá? Eu quero estar lá? Vidas também precisam estar lá. Então nós, como igreja, precisamos cumprir nosso papel. Esse trimestre foi todo para enfatizar o nosso papel de igreja. Cumprir a missão. Levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Evangelizando, discipulando, isso é importante. Você que é professor de escola dominical também faz um trabalho dentro dessa questão de ensino, de edificar vidas, de discipular vidas. Mesmo que você não faça parte da classe do discipulado, quando você ensina, você está também discipulando.
Lição principal: a urgência da pregação do evangelho antes da volta de Jesus é clara nas escrituras. Discípulos devem frutificar preparando-se para a ceifa iminente. Ainda que sejam poucos, obreiros devem concluir a obra, enquanto a noiva aguarda pronta. Cada um faz a sua parte. Sinopse do tópico 1. A pregação do evangelho é uma tarefa urgente por causa da volta do Senhor Jesus. Tópico 2. A volta de Jesus atrelada à obra missionária. Tá tudo junto. 1. A relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus está vinculada à obra missionária, como afirmou o evangelista Billy Graham, Mateus 24:14. Por causa da volta de Jesus, todo cristão deve trabalhar com todas as suas forças pela salvação das almas. Deixa eu colocar o texto aqui na tela. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9. Preste atenção aí no texto. Texto na tela. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo, longanimidade, é paciência estendida. Eu já fiz aqui um exercício aqui no canal, aonde eu pegava um elástico, e eu vou tentar fazer aqui para você poder ver. Paciência, de uma ponta para outra, certo? Agora preste atenção no que seria paciência estendida, ó. Puxando. Isso é paciência estendida. Se eu continuar puxando, chega uma hora que o elástico vai arrebentar. E esse arrebentar do elástico, simbolicamente aqui, só para você entender, é o momento que a paciência chegou ao seu limite. Aí entra o juízo. Longanimidade, ó. Mas seja longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor não quer que as pessoas venham ser condenadas. É desejo de Deus salvar todos. Porém, a decisão de salvação, de receber salvação, é nossa. Então nós precisamos optar em escolher a salvação em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas quando eu aceito Jesus, eu vou ter que abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos. Eu não vou poder mais viver como eu gosto. Mas você agora recebeu uma nova vida. Primeiro que uma pessoa que aceita Jesus, a mente dele passa a ser transformada também. Então, o que era prioridade para ele antes de Cristo, deixa de ser prioridade para ele depois de Cristo, no momento que ele começa a entender o que ele o que ele se tornou e no que ele precisa fazer. Isso aqui é importante, certo? Então, por causa da volta de Jesus, todo cristão deve trabalhar com todas as suas forças pela salvação das almas. Nós precisamos levar a palavra de Deus para que vidas sejam salvas. Para esse serviço temos a cooperação do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, nós não teríamos força para nos alinharmos à vontade divina de que ninguém pereça. Então, se nós não tivermos uma vida com Deus alinhada, como é que Deus não quer que ninguém pereça e eu que sirvo a Ele não tô nem aí? Tem alguma coisa que não tá batendo, você concorda comigo? Se Deus tem compaixão e eu sirvo a esse Deus, e eu digo que eu tenho o amor de Deus no meu coração, mas eu não ligo para que as pessoas estejam se perdendo, então alguma coisa está errada em mim, não em Deus. Então Deus está nos chamando a atenção por meio dessa lição para nos conscientizar que se aquilo agrada a Ele, vidas serem salvas, tem que agradar a nós também. Então nós temos que nos alinhar a essa vontade. Deve haver disposição de cada cristão para responder ao chamado da evangelização. Ide por todo mundo pregar o evangelho. A Bíblia diz: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma, sábio é. Provérbio 11:30. Então nós podemos trazer uma aplicação para esse texto de Provérbio 11:30, que nós precisamos ganhar vidas. Vidas que precisam de salvação. Pessoas precisam de salvação. Qual é a lição principal aqui? A volta de Jesus vinculada à evangelização global, Mateus 24:14, exige empenho cristão, com a cooperação do Espírito Santo e a vontade divina, 2 Pedro 3:9. Cada cristão deve responder ao chamado de evangelização, pois o fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha a alma sábio é, Provérbios 11:30. 2. O chamado para a igreja. Apocalipse 1:3 diz: o tempo está próximo.
Alerta para a igreja atual. Vamos dar uma lidazinha em Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 3. Só para nós conferirmos aqui o que está escrito sobre isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte para nós entendermos o que o Senhor tem a falar. Vamos lá. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então a igreja não pode perder tempo. Ela precisa levar a palavra, ela precisa ensinar a palavra, ela precisa falar do amor de Jesus Cristo para que as pessoas saibam o risco que elas estão correndo, como nós corremos também. Estávamos correndo esse mesmo risco. Então nós precisamos estar atento a isso. Nós temos uma missão para cumprir. Segundo, Jesus continua a chamar a sua igreja. Um alerta final. A igreja é convocada. Você vê que o texto aqui, ó, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Então a igreja ela tem uma convocação. Levar a palavra de Deus, levar o evangelho de Cristo, levar o evangelho do reino. Terceiro, temos a necessidade de proclamar o alerta até a volta de Jesus. João Batista começa pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus começa pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Pedro, depois da descida do Espírito Santo, diz, arrependei-vos. Então, o chamado que nós temos, qual é a mensagem? Arrependei-vos. O Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer transformar, o Senhor não quer que ninguém se perca. E as pessoas precisam conhecer a palavra de Deus. É importante isso. Uma nova geração de voluntários para a evangelização é crucial. Pessoas que estejam dispostas a cumprir o ID de Jesus. Olha o que Mateus, capítulo de número 28, versículos de número 19 e 20 diz. Portanto, deixa eu colocar na tela, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O versículo 19 está falando aqui de evangelização, de primeiro contato com a palavra de Deus, para pessoas aceitarem a Jesus. Mas o versículo 20 já está falando de discipulado, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A igreja não está sozinha, a igreja não está abandonada, a igreja tem uma missão, a igreja tem o Espírito Santo, a igreja não pode parar, a igreja precisa continuar sua marcha, a igreja precisa continuar a obra que Cristo colocou sobre sua responsabilidade. O Senhor veio, ele viveu, ele sofreu, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele deu as últimas instruções e desde então os discípulos, os apóstolos continuaram pregando e foi passando de um para o outro, geração, geração, até chegar até nós. Está na nossa responsabilidade, a igreja da atualidade, levar a palavra, as boas novas de salvação. Os meios tecnológicos atuais devem ser aproveitados para comunicar o evangelho globalmente. Não é o que está sendo feito aqui nesse momento? Está sendo usado o meu canal no YouTube para levar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, para proclamar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Nós já aprendemos que na escola dominical também podemos evangelizar através das aulas da escola dominical. Então há uma oportunidade de vidas serem salvas. Quem sabe durante todos esses anos que está sendo realizado programação aqui no canal, algumas pessoas aceitaram a Jesus durante o programa. Quantas vezes eu já fiz apelo aqui, você ainda não aceitou Jesus? Agora, você não aceitou Jesus, está me assistindo? Levanta suas mãos para Cristo, reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, diga para o pastor que você aceitou Jesus num programa na internet e pergunte para ele o que você deve fazer. Jesus te ama, Jesus te salva. Então, nós devemos usar os nossos meios tecnológicos. Eu não sei qual é a rede social que você tem. Seja que o YouTube em si ele não é considerado uma rede social, ele é considerado um mecanismo de busca de vídeos, uma plataforma de vídeos. Mas mesmo que você queira colocar o YouTube como rede social, você tem usado o seu YouTube para falar do amor de Jesus? Você tem usado o seu Instagram para falar do amor de Jesus? Você tem usado o seu Facebook para falar do amor de Jesus? Você tem usado o seu Quai para falar do amor de Jesus? O TikTok, onde você só vê a maior parte dos vídeos do TikTok, é só besteira para falar do amor de Jesus? Você está usando para falar do amor de Jesus? Então nós precisamos usar, porque as pessoas estão consumindo conteúdo nas redes sociais.
Muitas vezes é puro entretenimento. Elas começam, às vezes, ficam lá 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e no final das contas a pergunta é, seja ele cristão ou não cristão, o que isso contribui para o crescimento daquela pessoa? Ah, não, só foi entretenimento. Entretenimento? Nós vamos viver de entretenimento? Nenhuma base de conhecimento, nenhum aprendizado, mesmo que não esteja falando aqui de não cristão, muito conteúdo apenas para entreter, nada para fazer a pessoa crescer intelectualmente, tendo conhecimento. Agora imagine nós cristãos, a responsabilidade que nós temos de edificar, de ser testemunho, de ser sal, de ser luz através da nossa vida. Então, você tem usado suas redes sociais para evangelizar? É uma pergunta. Qual é a lição principal aqui? Você pode responder para você mesmo. Você tem usado as suas redes sociais para evangelizar? Ou será que as suas redes sociais são usadas apenas para se entreter? Para postar o que você quiser? Não tá nem aí? Ou para se promover? Porque de repente você está usando as suas redes sociais para se promover. O nome do Senhor não está sendo exaltado. Não é para a glória de Deus. Então o Senhor não está nesse negócio. Então coloque o Senhor na frente. Vamos entrar num novo ano, 2024. Coloque um propósito de engrandecer o nome do Senhor. Se você ficar conhecido porque está engrandecendo o nome do Senhor, glórias a Deus por isso. Se você ficar conhecida porque está engrandecendo o nome do Senhor, Deus seja louvado por isso. Mas que nunca seja o seu propósito apenas vir para se promover, para ficar famoso, conhecido. O canal, pela bondade de Deus, vai completar 40 mil inscritos, mas nunca foi meu propósito ficar conhecido. Eu nem sabia que um dia chegaria a 40 mil inscritos no canal no YouTube. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Pastor Mário Luna, como é que o senhor conseguiu? Foi Deus, é Deus e vai continuar sendo Deus. Eu sou apenas um mordomo que estou administrando aqui esse canal. Eu não mando em nada, eu não sou dono de nada. O Senhor é aquele que faz tudo. Se ele tirar de mim a sua unção, a sua presença, eu não faço nada. Eu não tenho condição de avançar. Quem começou o canal no ano de 2020, mês de abril, com 164 inscritos, está terminando o ano de 2023, com quase 40 mil inscritos. O que é isso? É Deus. De 164 inscritos para quase 40 mil, é Deus. Só Deus. João alerta, o tempo está próximo, Apocalipse 1:3. Na última hora da igreja, voluntários devem responder ao chamado universal para evangelização. Utilizemos o avanço tecnológico para comunicar o evangelho globalmente. Use o seu WhatsApp também. Você tem outra, além das redes sociais, você tem aí seu WhatsApp. Você tem várias possibilidades, várias oportunidades de levar a palavra de Deus, de evangelizar, de falar do amor de Deus. Então fale do amor de Deus para as vidas. Elas precisam. Sinopse do tópico 2. O sucesso da evangelização mundial tem a ver com a promessa da volta de Jesus. Precisamos entender que Jesus vai voltar. E ainda para aqueles que dizem assim, mas eu estou ouvindo isso há tanto tempo, tanta gente já partiu, mas se partiu sem Cristo está perdido, e se partiu com Cristo está garantida, porque vai receber vida eterna. É o que a Bíblia ensina. Conclusão. Preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nesses últimos tempos quanto à prática missionária. E o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. A igreja precisa orar, a igreja precisa ofertar, a igreja precisa trabalhar, tudo isso envolve. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra é urgente. Quer dizer, esse trimestre inteiro está com a finalidade de apontar uma responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Por incrível que pareça, esse é um dos trimestres que menos teve visualizações. Professores vieram aqui no canal dizer, pastor, caiu muito a frequência da escola dominical, porque parece que as pessoas não se interessam por missões. Elas acham que isso não tem nada a ver. Se eu não falar do amor de Deus para as pessoas, quem é que vai falar? Então é eu e você que temos essa responsabilidade. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la
Lembre-se, nessa grande obra, todos estão convocados sem exceção. E eu termino com a imagem da nossa revista. Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Isso aqui é uma ordem do nosso Senhor. Foi o nosso Senhor Jesus que nos ordenou isso. Então nós encerramos o trimestre, encerramos essa última aula, deixando esse alerta até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Entre trimestre, saia trimestre, entre uma nova revista, sai uma nova revista. Essa missão aqui não pode parar nunca. Tivemos esse trimestre inteiro tratando sobre missões, mostrando a responsabilidade da igreja. Ah, pastor, mas eu não posso ir para outro país evangelizar, levar a palavra. Missão transcultural. Não é só missão transcultural, não. É evangelizar. Missão. Você pode fazer missão urbana. Missão local. Falar do amor de Deus localmente. A igreja local, falar na sua localidade, no seu bairro, na rua onde a igreja tem. Ali a igreja local está, onde tem um templo. Nós temos uma responsabilidade. É claro que outros contribuem também, estão aí enganjados, dando aula de escola dominical. Fala do amor de Deus no seu trabalho, fala do amor de Deus na sua faculdade, na sua escola. Aonde você está quando tem uma oportunidade. É claro que no trabalho você não vai usar o tempo de trabalhar para evangelizar. Você não pode fazer isso, é óbvio. Mas você tem a hora do almoço, você tem a hora do lanche, você tem oportunidade. Agora, se você se comporta como não crente, eu me comporto como não crente, seja na faculdade, na escola, no trabalho, na rua, no lazer, onde quer que seja, aí fica difícil para evangelizar. Aí fica difícil, né? Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Primeiro trimestre de 2024, o corpo de Cristo, a origem e natureza, a missão da igreja no mundo. Esse é o tema da revista. Qual é a lição 1? Lição número 1, 7 de janeiro de 2024, a origem da igreja. Como a igreja começou. A origem da igreja. E não se esqueça, entendes tu que lês? Missões e a volta do Senhor Jesus. Bom, participe do projeto, eu já falei para você, tá? Se está edificando a sua vida, vai edificar a vida de outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, dê o like, comente o que você achou, do trimestre, o que você tem a falar do trimestre. Foi proveitoso? Trouxe despertamento? Você se sente mais responsabilizado por aquilo que o Senhor exige de nós? Então, não deixe de comentar aí, tá bom? Você pode baixar os PDFs gratuitamente, como eu sempre ensino aqui no canal, pelo meu canal no Telegram, Pastor Mário Luna Oficial. Onde está o link para isso, pastor? Link na descrição. Bom, se você tem uma arte para fazer, você pode entrar em contato com a Manhãs Artes Digitais, tá bom? Tá aí o Instagram dela, tem o WhatsApp também que eu sempre coloco, 21 97176 4015. Entre em contato com ela. Faça arte para o evento da sua igreja. E por fim, você pode participar do clube de membros do meu canal. Pastor, o que é isso? É uma semeadura no meu ministério, que ao mesmo tempo você tem o material e tudo num único lugar e não precisa ir para o meu canal no Telegram. Você pode até participar, mas para baixar os seus itens, né? Você não precisa estar ali no canal do Telegram. Você pode baixar tudo num único lugar. Seja através da aba comunidade do meu canal, tá bom? Para quem é membro, ou seja através da plataforma no qual você pode clicar no link aqui e tá lá o Seja Membro. Então você vai estar fazendo uma assinatura de acordo com mensal, trimestral, semestral, anual e você recebe tudo no único, você pode baixar tudo no único lugar. Tudo é igual aparece aqui. Qual é a única diferença? É que você tem os slides em PowerPoint. Se você é assinante do canal. E tem tudo no único lugar, tá bom? Bom, antes de orar, terminar, eu quero mais uma vez agradecer a vocês que participaram aqui durante todo o trimestre comigo. Eu falo para vocês, não foi fácil, não é fácil, são muitos desafios, é muito trabalho, tá? São 3 vídeos por semana no momento, tá? Não tem sido fácil. Se falar que a gente não fica ali um pouco esgotado, cansado, mas essa obra não para. Eu tenho até colocado aqui a pedido, me pediram para colocar, eu coloco aqui, né? Uma forma de você doar. Eu falei que eu creio que essa cadeira, em breve, né? De repente aí, já iniciando 2024, você já vai ver aí uma nova cadeira, tá? Porque essa aqui tá numa condição bem complicada já, muitos anos usando. Eu tenho falado do computador, há necessidade, né?
você tem desejo de semear no meu ministério, reconhece que eu tenho estado aqui em tempo integral fazendo essa obra. Então, pastor, não tenho como, não posso, né? Esses QR Codes aí é para quem está na TV, porque às vezes quer contribuir, porque tem o meu número lá do meu Pix, caso você queira contribuir. Você não é obrigado, tá? As aulas são gratuitas, mas às vezes você quer ajudar. Não importa o valor, que Deus tocar no seu coração, se você quiser fazer, se você se sentir tocado. Pastor, não tenho, não posso, não vou fazer. Glória a Deus, ore por mim, ore pela minha menina princesa, que é a minha esposa, Ângela Manhanjuna, tá aqui, ó. Nós temos desafios, precisamos de oração pela nossa saúde, precisamos de oração pelo nosso ministério, pela nossa vida espiritual, para Deus nos guardar. Precisamos de oração por esse canal, para que Deus possa fazer ele crescer, expandir, me dar sabedoria, entendimento, para que eu possa me direcionar aqui no canal de acordo com a vontade do Senhor, não fazer a minha vontade. Então ore por isso também. Quero também colocar aqui na tela, lembrando a você do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, já foi lançado. Então, ó, você tem como adquirir, link na descrição. Até isso, esse ano, Deus nos deu essa vitória. Porque tem pessoas que falam assim, não estudo a Bíblia porque eu não entendo. Então agora não tem mais desculpa. Se você assistir, se você participar, se você fizer esse curso, com certeza, eu tenho certeza absoluta em Cristo Jesus, eu tenho tentado fazer o curso, colocar as coisas da forma mais simples possível. Pessoas têm falado do curso, têm estado satisfeitas. Uma hora ou outra eu vou colocar aí na tela mais pra frente algum testemunho, algum comentário das pessoas sobre o curso. Eu tenho certeza que vai ser benéfico para a sua vida. Clique no link que está aqui na descrição e adquira o curso Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia. É um investimento para a sua vida, certo? Nesse momento eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Meu muito obrigado. Hoje eu não vou nem fazer uma oração diretamente, aquela oração que eu faço por todos os pedidos, mas eu quero fazer uma oração em geral, apresentando todos os professores, todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Tá? Peço que vocês nos apresentem também, porque nós precisamos muito, não só hoje, mas sempre nas vossas orações. Eu quero agradecer a Deus o fechamento do trimestre. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Eu sei que muitas pessoas não vão assistir essa aula, não vão nem na sala de aula assistir, porque algumas igrejas vão cancelar, outras não. A igreja que eu pertenço não vai cancelar a aula da Escola Bíblica Dominical, graças ao nome santo do Senhor, mas tem igrejas que não vão ter. Mas independente de ter ou não ter, tem aqui no canal. Mas eu quero desde já agradecer a todos vocês. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Então vamos orar junto comigo nesse momento? Senhor, meu Deus, meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te render graças, Senhor, por mais um programa e por mais um encerramento de trimestre. Foram, Senhor querido, 3 meses ministrando 14 lições dos adultos. 14 lições dos jovens serão ministradas, porque eu ainda não fechei os jovens ainda. Senhor querido, Senhor amado, ó Deus querido, Deus amado, também, Senhor querido, vários vídeos do Entendes Tu que lês. E o Senhor me ajudou. O Senhor me deu graça. O Senhor me fortaleceu. Eu Te rendo graças, Senhor, pois eu preciso mais e mais de Ti. A minha esposa também precisa de Ti. Fortalece ela. Agora, Senhor, eu entrego cada professor, cada professora. Que o Senhor possa dar ânimo para que eles possam, Pai querido, prosseguir. Que eles não parem. Que eles não desistam. Que nessa virada de ano não seja uma oportunidade para dizer eu não quero mais, eu não vou fazer mais, eu não vou trabalhar mais. Que eles venham lembrar, Senhor querido, do que nós aprendemos aqui sobre Mateus capítulo 25. A partir ali, Senhor, do versículo 19 ao 30. Ó Deus querido, Deus amado, que nós possamos ter consciência que nós não podemos nos dar o luxo de dizer assim, eu só quero cultuar, eu não quero trabalhar. Vai precisar trabalhar, porque o Senhor nos salvou para trabalhar no Teu reino. Então eu quero Te agradecer, Senhor. Deus seja louvado, Senhor. Engrandecido seja o Senhor. Agora, Senhor, que nós possamos cumprir o propósito que o Senhor nos colocou sobre nossa responsabilidade de levar a Tua palavra. Que vidas sejam salvas, que vidas sejam transformadas. Salva, Senhor querido, os nossos familiares que ainda não Te servem. Salva, Senhor querido, Senhor amado, de todos, Pai, qualquer tipo de familiar, seja esposo, esposa,
filhos, netos, irmãos, tios, sobrinhos. Salva os parentes de forma em geral. Mas não salva só esses não, Senhor. Salva aqueles que estão à nossa volta, aqueles que moram na nossa vizinhança, Senhor. Aqueles que ainda não aceitaram o Teu Filho como único e suficiente Salvador. Que eles venham, Senhor querido, reconhecer o Teu Filho como Senhor. Que eles venham reconhecer o Teu Filho como Salvador. Que eles possam, Senhor querido, ter um encontro real e verdadeiro. Eu apresento essas vidas que estão, Senhor querido, Senhor amado. Abençoa essas vidas. Toma suas necessidades. Pessoas que precisam aí, Senhor, de uma bênção na vida financeira, uma bênção na vida da saúde, Pai, na vida física, Senhor, quem sabe uma enfermidade, ó Deus querido, Deus amado, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, quantos problemas pessoas estão enfrentando nessa vida, ó Deus, a Tua bênção, Senhor, seja sobre vidas, Senhor, que elas possam, além, Senhor, de reconhecer o Teu Filho como Senhor e Salvador, serem abençoadas, Senhor, mas a maior bênção é a salvação, por isso nós temos o dever de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Eu entrego tudo em Tuas mãos. Eu Te agradeço por esse encerramento, por mais essa aula, por mais esse programa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora. Nos vemos, nos vemos no próximo ano, em 2024, aí, tá bom? Nessa lição de número 1 aí, que eu coloquei aqui para vocês, que é a origem da igreja, tá bom? Nos vemos nessa próxima lição, mas que o Senhor continue abençoando. Eu quero desejar a todos vocês um abençoado 2024. Que a boa mão do Senhor esteja com a vida de cada um de vocês. Então, um feliz 2024, tá? Eu quero também falar que se você até agora procrastinou alguma coisa na sua vida, que nesse ano você coloque e faça. Ah, uma faculdade, vai fazer essa faculdade. Ah, um curso técnico, vai fazer o curso técnico. Ah, uma outra coisa que eu preciso fazer, vai fazer em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu já tenho muita idade, eu já tenho muito... Ah, o meu tempo já passou, não passou nada. Você tá vivo, você tá viva. Faça, e depois conte o testemunho aqui no canal para a glória de Deus, não para minha glória, para a glória do Senhor. Então que nesse novo ano você possa ter propósito. Você não chega a lugar nenhum se você não tem propósito. Se você não sabe aonde vai chegar, você vai ficar perdido no caminho, vai ficar dando volta. Eu também. Então que tenhamos propósito. Que uma vez que você tem propósito, você vai estabelecer metas para atingir esse propósito. Então que venhamos ter propósitos para esse novo ano. Que não seja mais um ano que você diga, ah, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E começa lendo nos primeiros 15 dias e desanima. Ah, esse ano eu vou voltar a estudar, eu vou terminar meu ensino fundamental, meu ensino médio. E aí no meio do caminho você não começa nada e não termina nada. Não, em nome de Jesus. Coloque propósitos que são alcançáveis. E em nome de Jesus, cumpra. Porque eu tenho certeza que se você conseguir atingir seus objetivos, isso vai trazer alegria para o seu coração. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então não desista, não pare, tenha propósitos e lembre, a mão do Senhor estará sobre você e sobre a minha vida. A Bíblia diz que José estava lá no Egito, na casa de Potifar, como escravo, mas o Senhor era com ele. E a Bíblia diz, e Deus prosperava José, ou prosperava o que José fazia. Então, creia, o Senhor está te abençoando, o Senhor está te fortalecendo, o Senhor está te dando graça. Feliz 2024. Nesse momento, receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E enquanto isso, missões está no coração de Deus e todos digam amém.